Olá, vamos estar apresentando sobre o experimento 14, transistores CMOS. Me chamo Karen de Araújo, matrícula 2020-17648. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, matrícula 2020-63542. A gente traz um breve resumo do que vai ser apresentado nesse vídeo a respeito do experimento 14. Temos o objetivo, os materiais utilizados para o experimento, a resposta dos questionários, além dos dados experimentais e os gráficos, o fórum de discussão, a nossa conclusão e as referências para esse experimento. O principal objetivo é a introdução ao comportamento geral dos transmissores de CMOS, além de diferenciar os CMOS de canal N e canal P, e caracterização elétrica com obtenção de curva de corrente versus tensão. Os materiais utilizados para o experimento 4 é um osciloscópio digital, uma fonte DC, multímetro digital, gerador de funções, resistor de 10 ohms, além do circuito integrado CD4007, que nele a gente tem aí os canais P e N. Respondendo à primeira questão, pede para identificar os pares CMOS no circuito integrado CD4007. Para esse, é importante a questão, ele pede para a gente estar identificando os pares CMOS integrado. Então, para isso, a gente precisa ter o nosso datasheet em mão para poder estar diferenciando o canal N e canal P. Então, a gente tem aqui de 1 a 7, do outro lado de 14 a 8. Então, é importante a gente estar analisando bem, porque ele não segue ordenado, tipo, a entrada 1, a entrada 2. Então, por exemplo, aqui a nossa entrada é 6 e saída 12, dos circuitos, né, que a gente fez dos canais. E na questão 2, pede para a gente estar construindo o circuito para plotar a curva de V0 vezes VI, que nada mais é que a entrada e a saída aqui, né? Com a fonte 5 volts sempre no canal P. Então, a gente tem no transmissor PMOS o resistor no valor de 10 ohms. E para a gente estar coletando essa corrente do ISD, a gente apenas multiplicou VI vezes V0. Ainda na questão 2, pede para a gente trazer um gráfico da curva de V0 vezes VI com a fonte 5 volts no transistor com o canal P. Então, a gente obteve essa forma gráfica da comparação deles. Continuando o experimento, a gente tinha que fazer agora uma construção de um circuito com transistor NMOS, onde o canal seria negativo, como é visto nessa figura, o canal N, né? E nisso a gente tinha que plotar uma curva também de V por Vin, V0 por Vin, com uma fonte, e a gente utilizava uma fonte, fonte de 5 volts. E uma outra fonte seria, estaria variando. Nisso, a gente obteve tensão de entrada e tensão de saída. Depois que a gente obteve tensão de entrada e saída, a gente fez o cálculo que foi da corrente, que a gente utiliza Vin vezes V0, e sai o valor da corrente como está descrito aqui no gráfico. Com os resultados, a gente utilizou o código do Scilab disponibilizado pelo professor para plotar a curva. Nossa primeira curva, nossa curva de NMOS foi essa daqui. Agora uma construção de um CMOS. A gente construiu um circuito, como é visto nessa figura, e tinha que plotar o Vout pelo Vin com a fonte novamente fixa de 5 volts para completar do par complementar de CMOS.
a gente variava a tensão agora de 0 a 5 volts. E depois da montagem a gente tinha um resultado de entrada e saída, podendo ser observado que elas são inversas uma da outra. O VIN vem de 0 a 5 e o Vout de 5 a 0. Depois disso, a gente pegou os resultados e plotamos num código do Scilab novamente, com os valores que a gente obteve naquela tabela. E a gente pode observar também que as curvas começam num valor alto, seria 5, e conforme a gente vai aumentando a tensão, ela vai diminuindo, ela vai caindo. O primeiro pergunta do relatório foi o questionário, né, que seria o questionário. Plot no modo XY do osciloscópio a curva Vout e Vin no inversor CMOS nas frequências de 100 Hz a 100 kHz. E isso aqui, nessa primeira imagem, a gente pode observar que está no 100 Hz. A gente teve essa curva no laboratório. E na segunda foi essa daqui, a última, a gente decidiu colocar, se não me engano, acho que é a última do 100, o 100 kHz. Podendo observar que ela é bem diferente. Essa parece que tem duas curvas em uma, né? E se eu não me engano, essa ficava girando, tipo, rotacionando nela. Aqui é a construção do nosso como fala? Do nossos CMOS, NMOS e PMOS. Agora, a última tinha que encontrar os valores da tensão liminar da constante Kp para a equação que descreve o comportamento dos transistores CMOS de canal N e de canal P. A gente utiliza os itens 2 e 3. Nisso, o cálculo foi feito tudo no Scilab e a gente obteve essas duas curvas. O experimento deu certo e conseguimos entender todo o funcionamento de todos os circuitos. E é isso. Nesse fórum de discussão, vamos estar conversando aqui como é que foi para a gente estar realizando esse experimento, né, em relação à medida, construção e mexer nos equipamentos. Eu, particularmente, achei um pouco desafiador porque elas têm 14 pinos, então cada pinagem é um semió diferente, né? Seja PNP ou PNP, NP, ixi, NPN. seja NPN e PNP, exatamente. Então a gente tem que estar aí com o datasheets em mãos para a gente não estar convertendo, né, ou fazendo algo errado para não queimar, porque ele é bastante sensível. Então, a gente sempre tinha que estar ali vendo se as portas estão certas, né, para estar medindo também com os valores ok. Para mim foi interessante, porque nunca mexi com ele, e complicado realmente a parte da pinagem. Por causa que as portas não é a lógica que a gente imagina, é uma lógica totalmente diferente. Sei lá, da direita para esquerda é uma, da esquerda para direita é continuação, não continua a mesma coisa, do outro lado. E a gente sempre tem que visualizar onde começa a porta para a gente não errar as conexões. E também foi legal mexer novamente com o CI, porque o CI a gente mexeu na primeira matéria que a gente fez de prática de eletrônica, então foi bem legal. E dessa vez a gente não teve problema com o osciloscópio, porque a gente aprendeu a mexer. Então, para coletar os gráficos foi muito tranquilo e foi bastante legal mesmo, porque o CI que a gente utilizou na primeira matéria de eletrônica, basicamente uma porta de entrada, outra lá também de entrada e a terceira de saída. Nesse daí, não. Cada porta é algo diferente, assim como a Sofia falou.
Para construção e responder os questionários, a gente usou como referência o vídeo do professor e os slides também. Obrigada por assistir. E é isso. Isso é tudo, pessoal.